vindo me encontrar. Eu posso imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Que? Onde nem sul, nem norte Eu não falei com ele. existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para mais um culto de louvor e honra ao nosso Deus. Ontem tivemos um culto abençoado. Hoje pela manhã com o pastor Osival também, com o pastor Uziel com a congregação. E agora, para iniciar a semana, vamos encerrar o nosso domingo com um maravilhoso culto. Vamos mais uma vez, como ontem, e como tem sido os nossos cultos, ter um momento de oração. Onde você está aí na sua casa, está no seu lar, onde você esteja, está acompanhando o nosso culto. Seja no nosso estado, seja em outro estado, na nossa cidade, outra cidade, no outro país. Curve-se diante de Deus esse momento para um momento de oração silenciosa. Curve-se diante de Deus esse momento, onde nesse momento você vai orar e pedir a Deus que passe essa pandemia, que a ciência que está lá estudando todos os dias, dia e noite, que o nosso Deus venha dar discernimento para cada um daqueles homens e mulheres que está trabalhando para uma vacina. Que isso passe rápido, que possamos estar juntos novamente, estar em comunhão. Ore pelos nossos governantes, que eles venham ter discernimento também para governar o país e o mundo. Ore pelos nossos missionários que estão no campo de batalha, trabalhando para a obra de Deus. Quão difícil é nesse momento. A pandemia não acabou, como muitos estão falando que acabou, mas não acabou. Ainda continuamos aqui. Vamos orar que isso acabe. Esteja com esses missionários, com os nossos idosos da nossa igreja, com os nossos pastores, pastor Eurípides, pastor Vanderlei. Que Deus venha estar ali com esses homens, segurando as cordas desses homens, as mãos desses homens nesse momento. E que Deus venha nos abençoar também, nós que está iniciando a semana, também muitos irão trabalhar, sair, que possamos ter saúde para o retorno aos nossos lares. Peça a Deus aí, onde você estiver, ore pela sua família também, aos necessitados. Vamos orar neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós
te agradecemos, meu Deus, porque estamos iniciando mais um culto que iremos prestar a Ti, meu Deus. Viemos te rogar, ó Pai, que só venha, ó Pai, nos abençoar essa noite. Que almas venham render aos pés de Cristo. Abençoa os cânticos que serão entoados, a mensagem que será transmitida. Nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí onde você estiver, se você estiver com o seu cantor, ou não, que saiba de cor, vamos louvar a Deus com o hino de número 89, o poder do sangue. Só o poder do sangue de Cristo é que pode salvar o pecador. E mais nada pode salvar o pecador a não ser o sangue de Cristo. Vamos louvar o nome do Senhor. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém? Vamos agora, convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. Vamos ler mais um Salmo. Ontem nós lemos o Salmo 127, desculpa. Hoje nós vamos ler o Salmo 124. Abram suas Bíblias no Salmo 124. Diz assim a palavra de Deus: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa altura. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se,
e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Mais um salmo que é a continuação do que nós lemos ontem, onde o povo estava cativo. E aqui ele fala, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? No momento do exílio, o povo estava ali preso. No momento que eles são libertos, eles clamaram no caminho, se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Assim está sendo nós nesses momentos, se não fosse o Senhor, se não é o Senhor de nós, o que nós estaríamos passando? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Vamos mais uma vez louvar ao Senhor, mais uma vez, com o hino 198 do nosso cantor, 198. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Vamos louvar o nome do Senhor. Em cima do computador. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém? Ele salva até por meio de um olhar. Sempre foi essa a mensagem do Senhor. Ele salva por um olhar. Você está aí neste momento, conheço você onde você estiver, está precisando deste Cristo. Fique até o final dessa live. Ouve agora a mensagem do Senhor. Você pode ser salvo por um olhar. O olhar da cruz de Cristo. Neste momento, nós vamos respeitosamente ouvir a mensagem do Senhor. A mensagem de hoje é com o pastor Domiciano, pastor titular do Templo Batista da Vila das Mercedes. Mas antes nós vamos orar, pedindo a Deus que Deus venha abençoar o seu servo dessa noite. Nosso Deus e nosso grandíssimo Pai, nós te rogamos, meu Deus, neste momento, que o Senhor venha abençoar o teu servo, que irá ouvir, que irá falar da mensagem do Senhor, que irá falar o que nós precisamos ouvir, que nós necessitamos.
e que hoje pode ser uma noite de salvação. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nesse momento vamos ouvir a mensagem, então, com o pastor Domiciano. Muito bem, meus amados irmãos, meus amigos que estão nos ouvindo, nós agradecemos muito a Deus, como também a vocês, por estar com espírito de adoração e ao mesmo tempo prestigiando esse culto nessa hora tão especial. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 8 até o verso 10. Gênesis capítulo 6, versículo 8 ao verso 10 diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver... Gênesis capítulo 6, versículo 8, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vamos ler até o versículo 11 e 12 para ter uma compreensão melhor. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aqui nós deparamos com várias lições sobre este homem de Deus que chamava-se Noé. Esta é a verdadeira história de como Deus salvou este homem por nome Noé. Os princípios que encontramos nesta história de salvação são os mesmos princípios que Deus usa até hoje. Vamos olhar para esta história verdadeira sobre a salvação do homem e observar que a forma é paralela com a história da nossa salvação nos nossos dias. Em primeiro lugar, Noé foi salvo pela graça de Deus. A palavra graça quer dizer favor imerecido. A situação nos dias de Noé eram terríveis, ou era terrível. Diz a palavra que todos na face da terra havia se corrompido. Noé, porém, diante desta situação, diante de tudo isso, diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Que homem fantástico este homem, não é? Que mesmo diante aquela pandemia da maldade, da incredulidade, ele ainda tirou a vida para viver para Deus.
Noé foi salvo pela graça. A apresentação da graça de Deus a Noé foi através de uma aliança que Deus já havia feito. Ele diz: mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca tu e contigo teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Deus já havia estabelecido uma aliança com Noé e disse: entrará tu e a tua família e as mulheres dos teus filhos. Situação em nossos dias, não é? Não foge também a regra. Diz a palavra do Senhor que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção de ninguém. Os nossos pecados merecem o castigo eterno. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos salvos pela graça. Não existe outro meio senão a graça do Senhor em relação à nossa salvação. Paulo disse: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é? Não vem de ninguém. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Não vem dos homens, para que não se glorie. Romanos capítulo 5, versículo 6, disse que essa graça, este favor, é fruto do amor do Senhor, é fruto de um amor provado. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós. Você já parou para pensar sobre isto, meu amigo? Você já parou para pensar que você é um pecador, que você está corrompido, que você está morto em seus pecados, seus delitos e que você precisa ser liberto desses pecados? E a única maneira de se libertar é por meio da graça do Senhor. Diz a palavra de Deus: mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos. Somos salvos, não é? E essa salvação, ela não vem de nós, não vem de vós, não vem de ninguém, não vem de outra pessoa, não vem de nenhuma liderança, não vem de nada, não vem de Maomé, não vem do islamismo, não vem do catolicismo, não vem do espiritismo, não vem da macumbaria, não vem de igreja nenhuma, mas vem do Senhor Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente aí e mais nada, mais nada.
Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 7, e diz, porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, olhando-nos uns aos outros, e ele continua, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com o homem, não em virtude de obra de justiça que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É através do favor imerecido de Deus, meu amigo, enviando o seu Filho Jesus, que nós podemos ter a salvação hoje. Se não fosse por esse grande ato de graça, não teria condições de sermos salvos, de maneira nenhuma. Deus fez a sua parte no plano da sua salvação. E agora você tem que fazer a sua parte. A sua parte entra na questão da sua fé. Como Noé acreditou, você também deve acreditar. O próprio Senhor Jesus diz, crê no Senhor através dos seus servos, crê no Senhor Jesus Cristo e seja salvo tu e a tua casa. Essa é a graça de Deus. A apresentação da graça de Deus para nós, sem dúvida nenhuma, hoje é através da nova aliança por meio de Jesus Cristo. Em Mateus 26, 28, disse, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Esse sangue é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 15 também, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens, já realizado por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bode e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez por todos no santo lugar, havendo obtido uma eterna salvação. Porque se a aspersão do sangue de bode e touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança. Por isso Jesus Cristo ele diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E quem havia perdido? Diz a palavra, todos, todos, todos. Segundo lugar, Noé foi salvo pela fé.
Pela fé. Noé foi salvo pela fé. Não tem outra maneira para salvar, não tem outra maneira para a salvação de Noé, como não tem outra também para você. Noé nunca tinha visto uma inundação. Devemos lembrar que Noé nunca tinha visto uma chuva. Mas Deus disse que ia acabar com o mundo em chuva. E ele acreditou. Noé provavelmente nunca tinha visto chuva. Noé nunca tinha visto todos os animais do mundo. Mas Deus disse que todos os animais entrariam na arca. E ele acreditou. Noé nunca tinha visto uma estrutura como a que Deus lhe disse para construir. Noé acreditou que ele poderia construir aquela estrutura. Noé nunca tinha visto um barco flutuar, mas Deus falou diretamente a Noé e ele confiou, ele acreditou que o barco ia flutuar, e flutuou. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você imaginou se Deus chegasse em você hoje e dissesse: olha, eu quero que você construa um navio para mim, para caber toda essa cidade. Você acreditaria? Não sei. Mas disse para Noé: constrói aí uma arca de 3 andares. Noé nunca tinha nenhuma percepção de nada disso. Noé acreditou e fez. A nossa fé. Nunca vimos a nossa própria alma. Você já viu a sua alma? Nunca vimos a mancha do pecado em nossas almas. Você já viu a mancha do seu pecado em suas almas? Nunca vimos o céu ou o inferno. Você já viu o céu e o inferno? Nunca vimos Satanás, graças a Deus. Você já viu Satanás? Mas assim como Noé confiou na palavra de Deus, nós confiamos também em tudo. Confiamos que há um céu, confiamos que há um inferno, e por isso nós para o inferno não queremos ir. Queremos ser salvos pela graça de Deus e como somos. Deus nos fala hoje através de Jesus em seu Filho, Hebreus 1, versículo 1. Então nós colocamos a nossa confiança na palavra do Salvador ressuscitado, o Cristo reto. É Ele quem diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E nós aceitamos porque nós acreditamos que a nossa única solução é somente Ele. Hoje somos salvos pela graça através da fé. Segundo os Coríntios, Paulo disse: porque nós andamos por fé e não por vista. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, é através da fé. Em João 3,16 também disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele tenha fé, seja salvo. A fé de Noé não foi uma fé inativa. Nossa fé não é inativa, não é? Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura, essa fé pode salvar? Não. Noé teve duas coisas. Noé teve uma fé acompanhada com obra. Ele acreditou e trabalhou. Ele acreditou e trabalhou. Uniu ali a obra com a fé. Assim também é você. Na verdade, você não é salvo pela sua obra. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Mas a fé, ela é
irmã gêmeos das nossas obras. E Noé fez. Mas dirá alguém, tu tens isso, tem aquilo, mas se você não tem fé, de nada valerá. É assim que Noé foi salvo. Que lição é para nós, meus amigos? Que lição é para nós a vida de Noé, aquele justo, que na verdade ele só tinha visto na terra somente o orvalho cair. Mas um dia Deus chegou, vai cair um toró, 40 e poucos dias e 40 e poucas noites, vai cair um toró, se prepare. Da mesma forma, Jesus Cristo diz, eu venho buscar, ele vai vir buscar os que acreditam nele, os que acreditam nele, os que são salvos por ele e os que são redimidos pelo sangue dele. Você acredita? Se você acredita, você vai sair muito bem. Agora, se você não acredita, você vai sair muito mal. Como os antediluvianos que não acreditaram, eles zombaram, diz a palavra de Deus, eles zombaram de Noé, e depois, certamente, quando eles viram aquele barco imenso flutuar, certamente eles queriam entrar, mas era tarde, a porta havia se fechado. Talvez, se você um dia quiser, seja tarde demais. Aí não tem mais jeito. Em terceiro lugar, Noé foi salvo pela obediência. A obediência de Noé foi fantástica. Assim fez Noé segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim ele o fez. Isso nós chamamos de obediência. Se Deus diz que você deve entregar o seu coração para ele, se Deus diz que você deve abandonar a idolatria, se Deus diz que você deve abandonar o pecado, se Deus diz que você deve abandonar o vício, se Deus diz que você deve abandonar isso, você deve abandonar, pois se você não abandonar, vai se dar mal. Então aqui é a lição que nós encontramos de Noé. Noé, ele foi salvo pela obediência. Está aí, diz, você vai fazer isso, e ele fez. Se Deus diz que nós temos que fazer, devemos fazer. Devemos fazer. Mas Noé fez, na verdade, o que Deus ordenou, para o propósito que Deus ordenou. Para que propósito foi? Para a salvação dele e da família. E quando ele fez tudo, Deus disse, entra tu e a família na arca. Como é que está você e a sua família? Você está fora da arca de Deus? Você está fora da arca do Senhor? Creia-se nisso. Se você está fora, você pode se machucar, porque a qualquer momento Jesus Cristo voltará. Em 1 João capítulo 5, versículo 3 e 4, diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ainda que era filho, Hebreus 5, 8 e 9, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que obedecem. Diz a palavra de Deus, para todos que obedecem. Somos salvos pela graça, pela fé, por meio da obediência. Obediência. A salvação de Noé da destruição. Diz a Bíblia que pereceu toda a carne que se movia sobre a terra,
tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que se havia na terra seca morreu. Morreu. Todos morreram. Apenas Noé e a sua família. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil, as aves, o céu, todos foram exterminados da terra, e ficou somente Noé e os que com ele, na verdade, estava na arca. Pensa bem sobre isto. Pensa bem. Eu quero terminar aqui orando por você. Eu quero orar por você que nesse momento interessou pela sua salvação. Eu tenho interesse pela minha salvação. Eu quero ser salvo como Noé foi. Noé foi dentro de uma arca. Eu quero ir nos braços do Senhor. Pai, até onde essa mensagem foi, eu não sei. Mas Deus, até onde ela alcançou, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando aos corações neste momento. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, uma bênção toda especial para todas as pessoas que ouviram esta mensagem. Ó Espírito Santo de Deus, fale a estes corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero passar a palavra para o Beto, dirigente do culto. Continuará e dará o fim. Muito bem, meus irmãos. Qual tem sido a sua salvação? A nossa está no poder da cruz de Cristo. Ele te chama, Ele está passando, e Ele quer passar por você e te salvar. E te salvar. Nós vamos louvar a Deus com o último hino desta noite, para nós estarmos dando os avisos e a oração final do culto dessa noite. Vamos louvar a Deus com o hino 245. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo, Ele vai passar hoje. Vamos louvar a Deus. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ele de mãos estendidas, cheia de graça sem par. Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois venha experimentá-lo. Cristo vai hoje passar.
passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses pois de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Hoje ele vai passar. Abra o seu coração essa noite, que ele vai passar. Hoje é dia de salvação. Meus irmãos e meus amigos que está ouvindo e assistindo esse culto, eu vou deixar alguns contatos para você conversar com o pastor sobre mais a mensagem de hoje, para você fazer um pedido para ele. Os contatos do nosso pastor titular, pastor Domiciano, se você quiser conversar com ele por WhatsApp, pelo celular DDD 11, celular 9655 4640. 11 9655 4640. 99655 4640. Se você quer mandar um e-mail para o pastor, o e-mail dele é pastordomiciano@uol.com.br. Os nossos cultos também, meus queridos, estão no YouTube. Você pode procurar a página da nossa igreja no YouTube, que é Templo Batista da Vila das Mercês. Pode procurar que os cultos estão gravados, estão colocados lá. Você pode ouvir os cânticos, ouvir as mensagens dos cultos. Então siga a nossa página lá, dá um likezinho lá pra gente lá, tá certo? Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Tem alguns pedidos que eu vi aqui, que a Ciele pede oração pelo Anísio. Nós vamos orar pelo irmão Anísio, tá? Que pede oração. Não vamos esquecer também, continuar orando pelos idosos da nossa igreja. Irmã Edith, irmã Maria Baiana, irmão Alecrim. Vamos orar por esses irmãos, por os nossos irmãos que estão enfermos, que estão se recuperando pela graça de Deus. Nós não podemos esquecer jamais esses irmãos. Você, irmãos da igreja, ore por cada um desses pedidos, tá? Hoje nós vamos orar aqui pelo Anísio, que pede oração. Tá? Eu quero agradecer ao meu grupo aqui, antes de nós orar, meu grupo dos quarteteiros no Brasil aqui, que está acompanhando a gente aqui. São vários quartetos aqui acompanhando o culto da nossa igreja essa noite. Tá? Muito obrigado mesmo por você estar assistindo o culto dessa noite. A Gislene está pedindo oração pela sogra dela, a mãe do Grécio, que está internada. Tá ok, aí mais um pedido de oração aí pela Gislene, pela sogra da Gislene, né? Vamos orar essa noite, tá? Então são dois pedidos aí especiais, que é a sogra, o pai do nosso irmão Grécio, que está internado. E ela está com problema no pulmão, precisa ser transferida e não tem vaga. Uau! Problema aí na saúde brasileira, né? Então vamos orar aí, vamos escutar o que a Fernanda falou, tá? Essa semana, joelho no chão, vamos orar para os irmãos. A Graça Prates. Graça Prates pede? Ela pede para se libertar do vício dela. O filho. O filho dela. Tá ok. Pela salvação da família dela. Tá ok. Graça Prates, nós vamos esquecer dessas
orações essa noite, são várias, tá certo? Meus irmãos, Vanderlei. nós oramos no início do culto, o pastor Vanderlei lá em Campinas está com Covid, está internado, está entubado e ele já tem problema de câncer, meus irmãos. Então, não lembre das suas orações, pastor Vanderlei, pastor Eurípides também com câncer, tá? Não esqueça vocês, irmãos. Nós vamos orar nesse momento, tá? E depois vou falar os anúncios da nossa igreja, tá? O pastor acabou de pregar, então ele vai orar a oração final dessa noite por os pedidos, todos esses pedidos foram feitos, tá? E não se esqueçam, Cristo vai hoje passar. Amém. Vamos orar nesse momento, o pastor vai orar por os pedidos dos enfermos dessa noite. Vamos orar. Pai, eu quero, pela tua misericórdia, entregar o teu servo, irmão Anísio, nas tuas mãos. Aprendemos, ó Deus, um ditado que diz que muito mais tem o Senhor para dar do que o diabo para carregar. Por isso, ó Deus, eu peço, Senhor, por aquele teu servo. Tu sabes o seu sofrimento e por que ele está sofrendo. Amado Deus, a irmã Maria Baiana, a irmã Edith, a irmã Francisca, a irmã Belisa, Senhor, o irmão Alecrim, meu pai, a irmã Edna, Senhor, toma, ó Deus, estas pessoas idosas nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, a família da Graça Prates. Ó Deus, que aquela pessoa, Senhor, larga deste vício antes que o Senhor Jesus Cristo venha e ele vá para o inferno. Meu Deus, tenha piedade dessas pessoas que tanto precisam do Senhor. Abençoa a irmã Graça, Senhor. Dê forças para ela trabalhar, Senhor, com pessoas na família com este mal. Meu Deus, meu Pai, toma, Senhor, nas tuas mãos o pastor Eurípides. Oh, meu Deus, te rogo também, Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, Senhor, tomar nas tuas benditas mãos os demais enfermos que ora tanto precisa do Senhor. Ajuda, Senhor, tem misericórdia. Abençoa, Senhor, os pastores da nossa igreja, pastor Osival e a sua família, pastor Uziel e a sua família, eu e a minha família, Senhor. Nós precisamos da nossa família, Deus. Nos ajude. Especialmente a mim, Senhor, me dê forças. Tira, Deus, essa fraqueza de mim, me dê forças, meu Pai. Me ajude. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Ó Deus, abençoa esses amados irmãos que mesmo diante dessa pandemia têm conservado fiéis, ajudando no sustento da tua casa, meu Pai. Esses amados irmãos que têm confiado no Senhor, têm passado o dízimo do Senhor, as ofertas do Senhor, as ofertas missionárias. Ó Deus, dê a estes amados irmãos parte do teu quinhão sagrado. Eu rogo, Senhor, pelo Vanderlei, ajuda ele, em nome de Jesus. Vai o meu pedido para todos. Amém. Amém. Meus queridos, vamos para os anúncios da nossa igreja. Quarta-feira, às 20 horas, culto de oração, tá? Culto de oração, pastor Uziel, tá? Próxima quarta-feira, às 20 horas. Na quinta-feira, tá? Às 20 horas também, o culto de oração para os irmãos lá da nossa congregação. É às 20 horas. Sábado, às 20 horas, culto de louvor e adoração, como nós fazemos todos os sábados,
com o pastor Domiciano. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical às 10 horas da manhã com o pastor Uzival, tá? Às 10 horas da manhã. Domingo às 18 horas, culto com os irmãos da congregação, com o pastor Uziel também. E às 19h30, domingo às 19h30, o culto de louvor e adoração, como aconteceu esta noite. A todos, fica um grande abraço, uma boa noite, uma boa semana e até quarta-feira. Deus abençoe.